Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Tá diferente mesmo. Você está vendo que o cenário está diferente, o lugar, você vai ver daqui a pouquinho que nós estamos fazendo. Eu acho que você até percebeu aqui, né, por esse espaço que você está conseguindo ver no enquadramento. Nós estamos no Manaim de Domingos Martins e estamos num período de seminário de jovens. Olha que bênção! E estamos gravando esse programa direto daqui do Manaim, um programa especial, programa Os Dias da Minha Mocidade. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, canal 126, ao nosso sistema multiplataforma da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos agora começar esse programa maravilhoso e eu vou começar mostrando a você o Manaim, aqui onde nós estamos, o templo principal do Manaim. Temos imagem? Não, vocês cortaram para nós aqui, para os pastores que estão na mesa. Tem imagem geral? A gente pode mostrar? Aí, é um grupo de jovens que está aqui, tá vendo? Jovens de vários lugares do Brasil e do exterior que estão aqui também, participando desse seminário e participando desse programa Os Dias da Minha Mocidade. Que coisa boa, que coisa impressionante como o servo de Deus é bonito, né? É um negócio que a gente olha assim e fica maravilhado. Começar por mim, né? Às vezes a gente segue aqui, né, Amadeu? Pronto. Bom, nós estamos aqui com os pastores que estão sentados à mesa hoje. Como eu falei, é um pouquinho diferente. Nós estamos aqui no Manaim, né? Aquele modelo que vocês estavam acostumados, ele está um pouquinho mudado aqui para a gente atender a essa situação, essa oportunidade que nós estamos tendo de um grupo grande de jovens daqui no Manaim participarem desse momento com a gente. Mas a lógica, a proposta do programa é a mesma, que é levar para vocês sempre aquilo que é a doutrina e que vocês tenham a oportunidade de perguntar e ter as respostas. E o tema desse programa, do programa que você está assistindo hoje, é a síndrome da queda espiritual. Eu vou começar cumprimentando os pastores que estão aqui comigo. Primeiro, o pastor Amadeu. Pastor Amadeu, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Amém. Pastor Adaísio, paz do Senhor. A paz do Senhor, Josias, a paz de todos os irmãos, que uma alegria tê-los aqui conosco para este programa. Nossos convidados. E o pastor Zeilton, que é do exterior, lá do Pará, né? Sul do Pará, Marabá, aquela terra fresquinha, né, Zeilton? Friozinho lá, né? Com certeza. Paz do Senhor, Zeilton. A paz do Senhor, Josias, a paz do Senhor, pastor Amadeu, pastor Adaísio, a paz do Senhor a todos os jovens, né? Todos que estão nos ouvindo, participando desse programa. Para a gente é uma honra, uma benção. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, porque às vezes a gente faz uma brincadeira e as pessoas eventualmente vão a Marabá e levam roupa de frio. Não precisa. É muito quente lá, tá? Pode ficar tranquilo. Lá, como é o nome daquele rio que fica lá tem dois rios, né? Lá eu tenho o rio Tocantins e o rio que esse Tocantins já está junto com o Araguaia dentro. O Araguaia caiu dentro do Tocantins ali. Machucou? E ele já passa... Não machuca quem entra primeiro. É perigoso. Entendeu? Mas é sempre quente lá, não tem negócio de frio. Muito quente lá. Muito bem. Olha só, como eu falei para vocês, desse grupo de jovens que está aqui, nós temos jovens de vários lugares do Brasil, vieram para o seminário, estão participando. E a presença aqui do pastor Zeilton e do pastor Adaísio é porque há uma turma grande lá do Pará, né, Zeilton, que veio para cá, que está conosco aqui. O pastor Zeilton é de lá, de Marabá, o pastor Adaísio é do Conselho Presbiteral e é responsável por aquela região ali, por isso estão aqui também conosco nessa gravação, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar logo para os jovens, que a gente gosta de ouvir jovem falando, tá? Então, agora tem um jovem que vai fazer uma pergunta, pode se colocar de pé, você vai se apresentar, dizer a cidade que você é, quem é seu pastor e fazer a pergunta. Amém, a paz do Senhor. Meu nome é Daniel Furtado, eu sou da igreja de Dom Eliseu, Pará, pastor Antônio Keller. E a minha pergunta, pastor Amadeu, o que é a síndrome da queda? O que é a síndrome da queda? Bem, inicialmente, é claro que esse título de doença você não vai encontrar em nenhuma literatura médica, não é? Porque não é uma doença que você vai chegar lá nos compêndios de livros ou então agora na internet você não vai encontrar dentro da literatura médica, é um termo nosso. Vamos começar falando sobre síndrome. A palavra síndrome, sim, a palavra síndrome é uma palavra usada, né, na biomedicina, né, tanto na medicina como na odontologia também.
A síndrome é considerada uma doença que tem multifatorial, ou seja, uma doença que tem muitos fatores, muitas coisas que envolvem essa doença. Então, primeiro vamos definir a palavra síndrome. Em medicina, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que identificam uma determinada doença. Então, quando nós falamos de síndrome da queda espiritual, é uma doença espiritual que envolve sinais e sintomas. Então o crente, quando nós chamamos que ele entra nesse processo de doença, essa doença espiritual que a gente chama de síndrome da queda, ele apresenta sinais e sintomas que identificam na vida do crente se ele está com essa doença. Amém? Está respondido? Respondida a pergunta de Amadeu? Amém, está respondido sim, pastor. Amém, glória a Jesus. Muito bem. Antes de passar a pergunta para o próximo jovem, Zeilton, fala um pouquinho sobre qual é a realidade e a oportunidade que o jovem tem lá no sul do Pará na realização da obra. Amém. Isso é interessante o tema, porque os jovens lá na região sul do Pará, que é a região nossa, assim que a gente tá, a oportunidade é muito grande. Por quê? Porque tem muito trabalho. Isso. Tem muito trabalho. Eu costumo dizer que tem duas igrejas muito boas da gente estar. Aquela que está tudo funcionando porque é uma bênção, e aquela que tem muito trabalho porque tem muita coisa para a gente fazer para o Senhor. Muito trabalho. E nós temos, assim, os jovens, eles têm trabalhado de forma intensa e têm tido um resultado maravilhoso na nossa região. A evangelização, né? Pra você ter uma ideia, nós saímos na Transamazônica, ali para evangelizar, e a gente anda 1.000 quilômetros na Transamazônica. A gente vai para Imperatriz, Marabá, Santarém, né? São 1.000 quilômetros, passando nas igrejas, evangelizando, e os jovens, quando eles voltam dessa missão assim, de evangelização, eles voltam amando mais o Senhor. Amém. Sendo usados nos dons espirituais. Nós temos jovens que eles estavam um pouco frios assim na caminhada, e eles saíram para fazer o trabalho, e aquilo ali despertou neles assim um amor tão grande pela obra, de ver assim o Senhor operando, o Senhor falando, sinais se cumprindo, que jovens voltam convertidos, né? Voltam transformados, libertos, né? E com isso os jovens são usados nas igrejas, o instrumento, o louvor. E eu costumo dizer assim que às vezes a gente já que está mais um pouquinho, não digo velho, né, Josias? Não. Experiente, né? Mais experiente, entendeu? Né? Acumulando. Você já pensou quanta beleza a gente acumulou ao longo de todos esses anos? Isso é bom, né? Então os jovens, assim, eles estão com toda a força, né? Aquela força de sair, de buscar o Senhor, né? Você vê, nós chegamos aqui com um grupo de jovens aqui, aí quando eles vieram de ônibus. Quanto tempo de ônibus? Vieram de ônibus, eles saiu na terça, chegaram sexta-feira aqui à noite, né? Aí chegaram, quando foi no sábado, quando foi na sexta-feira à noite, estava aqui e disse, aí gente, vão dormir os jovens, senão nós vamos para o monte. Foi misericórdia. Então, jovens, né? Então é uma benção. Né? Glória a Jesus. E registrando que na quinta-feira à noite, eles pararam em Tabatã e fizeram uma vigília lá em Tabatã. Que maravilha, olha só. E você imagina no céu, hein, que não precisa dormir. Vai ser uma bênção, não vão parar um minuto. E o pastor Zeilton fala sobre a Transamazônica. Eu nem sei se fala mais sobre Transamazônica nas escolas. Eu me lembro da minha época de ensino médio, né, Transamazônica, 1.000 quilômetros. Não é aquela pista com 4 faixas de asfalto de cada lado, é lama, o negócio lá não é brincadeira não, né? E tem que ser vencido isso aí, né, Zeilton? É a realidade. Tem alguns irmãos, né, que quando a gente vai várias caminhonetes, né? Caminhonete aqui é o carro de andar lá, carro pequeno. Se não for, não vai, não tem jeito. Mas aí quando está sequinho assim, aí os irmãos acham ruim, entendeu? O que gosta mesmo é da emoção. Mas vamos lá, vamos seguir com o programa aqui. A gente tem mais jovens que vão perguntar. Quem é o próximo a perguntar? Paz do Senhor, pastores. Eu me chamo Samuel, faço parte da região Paranorte, da Igreja da Cidade Nova, do Ministério do Pastor Humberto Barreto.
E a pergunta que eu queria fazer, né, pastor Amadeu, que falou até já sobre sinais e sintomas. Pastor Amadeu, eu queria saber, mas qual a diferença entre sinais e sintomas? Quando na Faculdade de Medicina existe uma matéria chamada semiologia médica. É quando você sai das cadeiras chamadas cadeiras básicas, né? Cadeiras básicas são a base para o curso médico, né? Anatomia, fisiologia, microbiologia, patologia, bioquímica, etc. São as chamadas básicas. Aí você entra a um espaço para você pular das cadeiras básicas para as chamadas cadeiras clínicas, né? Gastroenterologia, cardiologia, nefrologia, endocrinologia e por aí vai, são as cadeiras clínicas. Só que para poder você entrar nas cadeiras clínicas, você precisa ter inicialmente um curso, que é um pouco, no meu tempo era mais longo, era de 1 ano, que é a chamada semiologia médica. Semiologia médica é aquilo que o médico vai fazer é o atendimento que ele dá ao doente, não é? Então ele vai aprender a atender o doente. Dentro dessa situação, uma das primeiras coisas que ele aprende, né, aquilo que em medicina se chamam, e por isso está no conceito de síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Do ponto de vista médico, o sinal, não é aquilo que é chamado da ectoscopia, ou seja, daquilo que você vê no doente. Não é? Então, por exemplo, o doente entra no consultório, dependendo da forma como ele entra ou do que ele apresenta, o médico tem uma suspeita, a gente chama de suspeita diagnóstica. Por exemplo, o que é sinal? Ele entrou com uma marcha diferente, né? Um tipo de marcha, você suspeita de uma lesão neurológica. Tá, isso é um sinal. O doente não disse nada, você só observou. O doente entrou e você olhou, ele está com o olhinho meio amarelado, né? Ele está equitérico. Isso é um sinal, então ele deve ter uma doença hepática ou uma doença hemolítica, coisa parecida. É sinal. Ou ele entrou com uma falta de ar muito grande, você percebe que ele está, né, aquilo que em medicina se chama dispneia, que é falta de ar. Então, é o que você observa no doente. Então, são chamados sinais. Então, o doente, você observa o doente, né? Eu me lembro de uma prova de semiologia, quando o professor chamou um colega, o colega era até estrangeiro, então, porque nós tínhamos, a universidade aqui tinha convênio, e nós tínhamos um doente que ele tinha um problema neurológico, ele tinha um déficit motor. Então, o professor mandou o doente andar, a gente fazia aula prática, né? E era prova. Meu filho, anda para lá. O doente andou para lá, aquela dificuldade toda, voltou naquela dificuldade. E o professor perguntou: que sinal é esse? Não entendi, professor. Vai de novo. Na terceira volta, o doentezinho olhou para o colega e falou assim: pelo amor de Deus, descobre logo, porque eu não aguento mais andar. Então, veja só. Então, sinais é aquilo que você vê. Então, você observa, é aquilo que você está vendo. Sinais. O sintoma é a queixa do doente. Ele entrou, você observou, fez a sua suspeita diagnóstica pelo que você viu, ele sentou na sua frente, aí o médico faz a pergunta: o que está acontecendo com você? Ele começa então a relatar o que ele está sentindo. Não, eu sinto uma dor muito forte desse lado, a dor vai para a perna, ou a dor é assim, a dor aumenta, diminui, e tem hora que quando eu acordo com essa dor e tal. Então você está ouvindo o sintoma dele, que chama de queixa. Então você diz assim, então vamos lá, a síndrome é um conjunto de sinais, aquilo que você vê, e os sintomas, aquilo que o doente diz para você, o que ele fala. Ele não fala nada, você observa, no outro você ouve
a queixa. Então, essa é a diferença de sinais e sintomas. Então, você, por exemplo, tem síndromes. Quando você fala de síndrome, em medicina, a grande dificuldade é que essas doenças que foram estudadas por pesquisadores, e quando eles concluem o estudo e ganharam prêmios por ela, geralmente essa doença leva o nome do pesquisador. Por exemplo, síndrome de Down, né? É uma síndrome cromossômica, e Down foi o pesquisador dessa doença, não é? Que todo mundo conhece, que é chamada síndrome de Down. Tem sinais, você observa a pessoa e sabe, né? Ela não precisa nem falar, mas quando você observa, você sabe que ela tem sinais da síndrome de Down. E quando você vai conversar com ela, a maneira dela falar com você e tal, você também vai identificar a síndrome. Então, a grosso modo, só síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que você observa, sintoma é aquilo que o doente fala para você. Muito bem. Respondido? Amém. Tá bom? Respondido. Isso. Nós vamos seguir com as perguntas e eu percebo que os jovens, eles estão interessados em conhecer mais, porque o pastor Amadeu já deu 2 respostas aqui sobre o aspecto, né, da realidade da vida do homem, e nessa segunda resposta que ele deu, ele falou sobre o aspecto médico, e a gente vai ver isso agora no aspecto espiritual. E você, deixa eu falar para essa câmera aqui, pronto, você que está nos acompanhando, nós temos durante o programa 2 quadros, Fala Jovem e Fala Pastor. E nós não vamos ter aquele Fala Jovem do jeito que a gente faz normalmente, que os jovens de fora participam gravado, porque nós temos jovens de fora aqui. Então a participação deles vai ser nas perguntas que vão ser feitas ao longo desse programa. E para o Fala Pastor, né, para essa edição, o pastor Zeilton vai trazer uma palavra no momento, né, já no encerramento do programa. Vamos seguir então? Próxima pergunta. Quem que vai fazer? Por favor, se apresente. Paz do Senhor, meu nome é Sara, eu sou da Igreja de Imperatriz do Maranhão, do Ministério do Pastor Cléston, e eu queria saber quais são os sinais quando há enfermidade espiritual no corpo. Muito bem, aplicação Bem, na vida espiritual. muito bom. Há uma diferença entre enfermidade do corpo e síndrome da queda, né? A síndrome da queda nós vamos observar no crente isoladamente, no membro, entendeu? Na enfermidade do corpo, a doença vai ser observada na igreja, está entendendo? A igreja é corpo. Então, enfermidade do corpo, tem uma certa relação, mas elas são um pouquinho diferentes pela aplicação, tá? Enfermidade do corpo, nós vamos avaliar a doença da igreja como o corpo, a doença como um todo, a igreja como um todo, está entendendo? Agora, síndrome da queda é aquilo que nós vamos observar no crente, isoladamente. Bom, então eu disse que sobre sinais, sinal é aquilo que você vê. E veja só, qualquer um pode ser médico dentro da igreja para identificar esse tipo de doença na vida da igreja, porque em medicina é uma coisa muito interessante. Eu trabalhava num setor médico e eu era médico novo e tinha uma enfermeira que trabalhava há 30 anos naquele setor, e às vezes você ficava em dúvida com uma doença, ela ficava olhando o doente assim, ela falava assim: doutor, isso aí, ó. Ela dava o diagnóstico. Então, ela via tanto aquilo que ela sabia já a doença. Enfermeira, tá. Então, vejam, qualquer crente, às vezes espiritual, envolvido na igreja, percebe a situação de um irmão, ele diz, ele está doente. Vamos lá. Um tipo de sinal muito interessante no crente é a forma como você vê ele se comportar no culto. Você observa a igreja e você vê um irmão
Primeiro, ele era muito integrado no culto, estava lá no meio da igreja, cantava, louvava, participava, levantava para orar, aquela coisa toda. Aí você percebe que daqui a pouco já está sentando lá no último banco, aí começa uma oração, ele está olho aberto, olhando para cima, olhando a unha, observa, olha, aí começa a manifestação de um dom, a igreja toda glorificando, ele está... Isso é um sinal de que ele não está na comunhão, ele está disperso, alguma coisa está acontecendo. Esse é um dos primeiros sinais que você observa no crente quando ele começa a ter uma dificuldade espiritual. Isso é evidente. Você começa a observar outras coisas, outras formas de comportamento dele, né? Então, essa apatia. Outra coisa muito comum também que pode acontecer é quando ele começa a se tornar insensível. Como insensível? Você entrega um dom para ele, é a mesma coisa, nada, está nem aí. Então. Quer dizer, ele não reage. Se você tem um dom, ele recebe o dom do mesmo jeito e tal, você não há nenhuma manifestação. Quer dizer, ele está insensível à identificação de uma insensibilidade à manifestação do Espírito Santo. Você observa isso na igreja. As ausências, às vezes, começam a ele ficar muito ausente. Aí, você está no grupo de assistência, interessante, aquele irmão, não é? Ele vem muito pouco, ele era mais assíduo, ele não vem mais, está muito desligado, não vem nas EBDs, não participa de culto profético, não está integrado ao grupo de assistência. Então você vê que há o quê? Um isolamento. Começa a haver um processo de isolamento. Isso é sinal, né? É um sinal importante que você começa a ver na vida do crente no seu dia a dia. Você está observando aquilo. Há outras formas de você observar o comportamento dele, a vida dele fora da igreja, as evidências do comportamento dele. Se você trabalha com ele ou se você conhece ele, você vê tipo de coisas, né, que você observa. Outra coisa muito interessante de sinal, que é muito importante, é volta ao passado. Como é que é isso? É um sinal? E interessante que é um sinal muito importante na vida do crente. Como assim volta ao passado? Vou contar uma experiência. Eu era pastor de uma igreja, se converteu uma moça. Olha só, não estou falando sobre o fato em si, porque nós não pregamos isso. Mas eu só vou contar para vocês entenderem. Essa moça se converteu, era muito interessante, porque as unhas, ela tinha aquela unha tão grande, que lá na frente fazia uma curva, né? Parecendo mais aquele negócio de gavião, né? E tal. Eu era pastor, mas eu nunca falei nada e tal. E ela pintava daquele vermelho bem intenso, né? E tal, aquela coisa toda. A unha chegava 10 minutos antes dela, né? Chegava naquela unha, aquela coisa toda, aquele negócio. Ela tocava na coisa, chegava a fazer aquele barulhozinho, plec, 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 né? Tal. Muito bem. Essa moça começou nova, entrou na igreja, aquela coisa toda, batizada com o Espírito Santo, começou a ter dons. Essa moça começou a ter dons numa intensidade extraordinária. Aí, um determinado dia, eu cheguei na igreja, ela chegou para mim e disse: "Ei, Amadeu, tudo bem? Tem uma novidade para você." Eu nunca toquei nesse assunto com ela. E ela olhou para mim e disse, e eu olhei para a mão dela, claro que mão de moça não é igual a mão de homem, né?
É horrível aquelas moças que roem unha, né? Coisa horrível aquilo, né? Que a mão de moça tem que ser aquele jeito. Claro que ela tem que ter um tamanho normal, tem que ter uma coisa, né, bem feitinha, tem uma coisa discreta. Acho bonito isso e tal. Claro, todas aqui fazem isso. E ela chegou com aquele tamanho de unha normal, né? Um tamanhozinho que todas usam, com uma coisa mais discreta e tal. Eu olhei, que bom. Falei, aí ela virou para mim e disse assim: você sabe que o senhor requereu aquilo de mim, né? O que foi? Não, aquela unha que não tinha aquela unha muito grande e tal, o senhor queria que eu fosse discreta e tal, porque o senhor queria me usar. Tudo bem. Passaram-se uns meses, ela me procurou para que orasse por ela, que estava mais de 2 semanas que ela não tinha mais uma visão. Amadeu, clamo, não tem mais visão, não tem mais revelação, não sei o que está acontecendo. E eu olhei para a mão dela, a unha tinha crescido e ela tinha pintado a mesma cor de antes. Aí eu apontei para a mão dela: o que é isso? Amadeu, sabe a conclusão que eu cheguei? Tem um monte de moça aqui na igreja que tem. E não acontece nada. Por que eu tenho que ser diferente? Porque o senhor requereu, delas não. O senhor requereu de você porque o senhor estava te usando de uma forma. Entendeu? Então você voltou atrás. Você voltou daquilo que o senhor já tinha cobrado de você. Então, quando você observa um crente voltando àquilo que o senhor tinha libertado, aí eu gostava disso, mas o senhor requereu isso de mim. Aí você, com o tempo, percebe que essa pessoa volta àquilo. Isso é um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo com aquela pessoa. Chama volta ao passado, né? Então, isso é realmente um sinal de que alguma coisa não está bem. Mas tem muita mais coisas aí. Então, o que eu estou dizendo, sinal é aquilo que você vê, você observa no crente, qualquer um na igreja observa. Você pega aquelas irmãs mais experientes, mais antigas, ela chega assim, ela olha e fulano não está bem. Por quê? Tem alguma coisa esquisita, entendeu? A conversa dele, o tipo de conversa dele, as coisas que ele fala, o comportamento dele no culto, né? Um dia, um jovem na igreja e tal, ele era jovem, aquelas coisas todas, aquela roupa toda, normal. E ele entrou, começou a evangelizar, começou a se vestir normalmente, e ficou um tempão, de repente ele volta tudo aquilo, aquelas coisas que ele usava, aquelas coisas todas, e parou de ser usado. Veio me perguntar, digo, o problema é esse aqui, volta ao passado. Então essas características você observa, você está vendo, ele não te falou nada, você está observando o comportamento dele no culto, a apatia dele no culto, a forma dele, o comportamento dele lá fora, as ausências dele, o isolamento dele, a insensibilidade dele com a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Esses são sinais importantes. Que não podem passar despercebidos. Não pode. E veja só, tem sinais que mostram o início da doença, ou tem sinais que já avançam. Não, vamos chegar lá. Muito bem. É importante nós entendermos que todo esse aprendizado que nós estamos tendo agora, as respostas estão sendo dadas, é um aprendizado que nos leva a não só fazermos uma autoavaliação, assim como a gente faz, ou como nós fazemos com a nossa própria saúde. Você está doente, percebeu alguma coisa? Procura o médico, porque você está preocupado com a sua própria saúde. Se a nossa própria saúde algo que deve ser da nossa preocupação, do nosso zelo, quanto mais a nossa vida eterna, que tem que ser zelada. Então, serve para nós e serve também para identificarmos isso na vida daqueles que amamos, que estão perto de nós. Deixa eu chamar o pastor Adaísio agora. O pastor Adaísio é conselheiro e, como eu disse antes, responsável pela obra ali naquela região do Pará. Adaísio, do ponto de vista do conselho, como é que a obra está ali no Pará? Como é que tem sido a avaliação, o crescimento da obra no Pará? Josias, nós temos assistido um crescimento notável
na região. De tal forma que, algum tempo atrás, nós tínhamos apenas uma coordenação, que era a Coordenação Pará. Em função do crescimento, e é interessante dividir para crescer, a região foram divididas em 2 regiões, Pará Norte e Pará Sul, e continuaram crescendo da mesma forma. Nós temos tido registro de crescimento notável no norte, onde a coordenação é Belém, notadamente em face do Trombetas e Festas. Nós já temos trabalhos sendo estabelecidos, igrejas sendo estabelecidas como resultado de Trombetas e Festas. E nós vamos observar isso, da mesma forma tem acontecido no sul do Pará, onde Marabá é a sede, Nós temos visto o crescimento, várias igrejas, trabalhos sendo estabelecidos, e futuramente nós estaremos consagrando igrejas, tanto no norte quanto no sul. O que nós registramos é da importância do trabalho dos jovens. Os jovens constituem uma coluna imprescindível neste crescimento dessas regiões, porque eles é que vão à frente. Os pastores criam as demandas, enviam, e eles assumem, assimilam a orientação, colocam em prática e os resultados são gerados. Então, nós temos tido assim experiências maravilhosas, Obviamente, nós temos um grupo de pastores comprometidos, obreiros, grupo de senhoras muito atuantes, Mas, no momento aqui que nós estamos reunidos com os jovens, não podemos deixar de registrar da importância dos mesmos no crescimento da região norte e sul do Pará. Amém, glória a Jesus. Vamos seguir? Vamos ver os jovens que estão participando? Vamos ver uma próxima pergunta, quem vai fazer? Amém, Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor. O meu nome é Ronald, sou da igreja do 4AC3, São Luís do Maranhão. Atualmente está com o pastor Ronaldo. E eu direciono essa pergunta para qualquer um dos pastores da bancada presente, está livre para poder responder. Como é que a igreja ela pode proceder, como é que ela pode dar assistência para esse irmão que está passando por essa situação na realidade? Como é que ela pode dar assistência para esse irmão? Essa é a minha pergunta. Muito bem. Vou começar por Amadeu e os dois companheiros fiquem à vontade. Toda doença, quer dizer, quando você estuda medicina, quer dizer, você aprende, primeiro você tem a chamada, você vai tentar fazer o diagnóstico, não é? Tudo aquilo que você procura, há umas expressões que vocês estão acostumados a ouvir, mesmo os leigos. Diagnóstico, tratamento e prognóstico, né? O prognóstico que você espera que vai acontecer com o tratamento daquela doença, como ela vai evoluir, né, com o tratamento. Bom, você tem que primeiro identificar no crente, se nós estamos falando sobre síndrome da queda, você tem que identificar primeiro a que nível, que isso é importante, o nível da doença naquela pessoa. Nível de comprometimento espiritual. Exato. Hoje, por exemplo, quando você faz um diagnóstico de uma doença grave, vamos supor, uma neoplasia, que todo mundo chama de câncer. Quando você tem faz o diagnóstico de uma neoplasia, a primeira coisa que o oncologista vai fazer é tentar fazer o estadiamento do tumor, ou seja, qual o grau de comprometimento daquilo, os chamados exames, os PET scan da vida, aquela coisa toda. Então, quando você avalia, faz aqueles biópsias, histoquímica, aquela coisa toda, por quê? Porque vai orientar o tratamento. Se você tem uma fase inicial, você um tratamento apenas cirúrgico, você depois vai fazer químio, depois cirúrgico, depois vai precisar rádio e tal. Estou só fazendo para você tentar ser didático.
O tratamento, mesma coisa, o tratamento da síndrome da queda depende do estágio em que a pessoa se encontra. Às vezes você encontra numa fase inicial em que você, né, o pastor senta e vai ter que usar uma medicação. Que medicação? Vai fazer uma imposição de mãos, né, sobre ele. Olha, você está com uma dificuldade, eu estou percebendo que é uma dificuldade na sua vida, vamos orar por você aqui, para que o Senhor te dê uma bênção, tal. E aí você ora ali naquele momento, é uma coisa inicial, às vezes uma dificuldade no lar, às vezes um problema que surgiu, né, na vida sentimental, ele é jovem, ou teve uma decepção com alguém na igreja, então ele está doente, né? Mas é uma coisa inicial, às vezes uma imposição de mãos, um clamor e tal, um dom espiritual que é entregue, e ali você resolve o problema. Há casos em que você observa depois que você, olha só, depois que você viu naquela pessoa sinais de que há uma doença espiritual, aí você chama essa pessoa, o pastor ou às vezes o diácono, no grupo de acesso, chama essa pessoa, e então você diz assim, olha, eu estou percebendo, quer dizer, eu percebi, são sinais de que você está com uma dificuldade, que você está com uma doença espiritual. Aí ele fala para você qual o problema dele. Então ele expõe os seus sintomas. Não, eu estou assim porque eu ouvi aqui uma palavra aqui que me feriu, eu ouvi um negócio aqui que me magoou, é porque uma irmã disse que eu sou feio e eu não sei se eu sou feio. Eu sou feio mesmo. Bom, entendeu? Ele conta, então, ele vai dizer o motivo. Você ouviu, você viu, e ele disse para você o motivo da sua doença. Você pode orar por ele do mesmo jeito, tal. Mas acontece que às vezes a doença é mais grave. Quando você senta para conversar, às vezes uma irmã, não, eu estou triste, estou desanimada, eu estou querendo, acho que o meu lugar não é aqui, mas o que está vendo? Porque eu estou na obra há 10 anos e não faço nada, o pastor não me chama para nada, aquela irmã que tem 5 anos está na igreja e já é professora de criança, eu estou há 10 anos, ninguém me chama para nada, acho que o pastor não gosta de mim. Esse é um caso mais grave. Por quê? Porque dentro da sintomatologia dela, ela está murmurando. Quando ela murmura, o que ela faz? Ela nega o dom espiritual. Porque se ela não foi colocada num trabalho, alguma coisa existe. Alguma dificuldade na vida dela existe. Entendeu? Minha irmã, você tem uma dificuldade assim, assim, eu já falei com você outras vezes, você não consertou, você tem isso aqui, você tem aquela irmã que você não fala, vocês são inimigas, e vocês não se falam, eu não posso colocar a irmã nisso aqui, com essa dificuldade. Então, quando você pega essa irmã, ou esse irmão, o pastor não tem, todo mundo aqui se converteu depois de mim, já é diácono, eu estou aqui ainda, nem obreiro sou ainda. Não, você não é obreiro ainda, porque você tem uma dificuldade, seu testemunho não é bom, a sua vida lá fora, os comentários a seu respeito, o trabalho, você fala coisas que não deve, você não tem um falar limpo, e só observa. Não, então, nesse caso que você ouviu a sintomatologia desse doente, esse doente já é um pouco mais grave, né? Esse doente com esses sintomas, com essa queixa, ele já é um doente mais grave. Então, não, é porque, pastor, quando eu era do mundo, eu tinha mais recurso, depois que eu me converti, perdi tudo, então ele é queixoso da sorte, entendeu? Então, esse é um doente mais grave. O que você pode fazer com ele? Você tem que entrar com ele com um tratamento mais, você vai propor a ele
jejuns, às vezes até jejuar por ele, colocar o grupo, né? O doente às vezes ele é mais grave, às vezes ele é um doente que precisa de um tratamento mais intenso, de mais, entendeu? Aquela coisa, um antibiótico mais forte. Às vezes ele está anemiado, né? Quer dizer, ele está anemiado, quer dizer, falta de sangue, então é pouca bênção do Espírito Santo na vida dele. Então você que vai ter que doar sangue para ele, não é? Então é o grupo de assistência que vai ter que orar por ele, jejuar por ele, madrugar por ele, porque já não é um simples tratamento que você impõe as mãos e ora. Esse paciente já é um paciente um pouco mais grave. Você vai ter que entrar com um tratamento mais rigoroso para ele, não é? Isso é mais importante. E às vezes, aí você vai com o tratamento. Às vezes o tratamento, você observa, às vezes ele já está num grau tão avançado da doença, que aí você, não adianta nada, Você propõe uma visita, ele não aceita. Você propõe ele também não, ele rejeita. Ele já começa a falar de tudo que está acontecendo na igreja, nada está bom. Esse já é um caso mais grave. Nesse caso mais grave, claro, você vai tentar ainda, mesmo que o doente está no CTI, está, entendeu, com falência múltipla de órgãos e tal, mas você vai tentar a ver se você consegue reverter isso, né? Nesses casos mais graves, às vezes você não consegue, caminha para a morte. E quando isso evolui dessa forma, aí você tem que ter cuidado, primeiro com os que estão próximos dele, porque essas enfermidades, elas são contagiosas, não é? Aí o que acontece? Você sente que esse irmão, ele evoluiu e o caso é grave, ele já não aceita mais nada, não aceita mais conselho, não aceita dom espiritual, não aceita visita, já está falando mal de todo mundo, já está falando, entendeu? Então ele entrou numa fase, porque ele entra numa fase de murmuração, e porque aí ele já se volta contra dom espiritual, não aceita, quer dizer, é uma fase muito difícil. E realmente nessa fase mais difícil dele é que pode haver um juízo. Então é que você tem que tentar fazer isso. Bom, então o que você faz? Eu estou sendo prolixo, não, eu repito. Não, você está dando uma aula Eu não sei se que vocês me interrompam, se for o caso. Está ótimo. Agora, a Daís está doida para falar, mas... Tá. Não, veja só. Então o que acontece? Você tem que ter cuidado, nesse doente, quando ele entra nessa fase, você tem que ter cuidado com o que está próximo dele. Como é que você faz? Essa síndrome da queda, apesar das síndromes não serem assim, mas ela é uma doença, a síndrome geralmente não é infecciosa, mas vamos supor que seja essa aqui, ela pode contaminar. Então o que você faz? Se é o marido que está doente, você tenta imunizar a família, chama a esposa e diz para ela, olha, está acontecendo isso com o seu marido, se os filhos são da igreja, você avisa, está acontecendo isso, ele está assim, mas o senhor está mostrando isso, mas ele está irredutível e tal, então estou avisando, nós temos orado por ele e tal, vocês vão orar. Então você faz uma profilaxia, né, para evitar que a doença se propague na família e você perca a família toda. Se, na hora que você for falar para a esposa, e ela virar para você e dizer assim, mas ele está certo, ela já está contaminada, ela já adoeceu, entendeu? Aí você vai fazer a mesma avaliação para ela, para ver se vai ter jeito para ela, senão vai morrer ele e a família toda vai embora, entendeu? Então isso é o que a gente faz, o tratamento é basicamente desse jeito, dependendo da fase evolutiva da doença do crente. Madeu, nós estamos falando com um grupo de jovens aqui, e você que está nos assistindo já sabe disso, do Brasil inteiro está participando, e uma coisa eu sei, metade dessa turma aqui, se não pensava em fazer medicina, vai fazer agora. Adaís, você queria fazer um comentário? Sim, Josias. Nós falamos do crescimento do Pará, mas da mesma forma nós temos
registrado esse crescimento no Maranhão, muito embora está no Nordeste, né? Mas o Maranhão faz parte da região em que nós estamos como representantes, né? O Maranhão também tem crescido. Transmito um abraço na oportunidade aos pastores, na pessoa do pastor italiano, né, que tem feito um trabalho excelente. Inclusive, agora, recentemente, um grupo representativo de pessoas que batizaram, né, como resultado deste trabalho realizado. E o mesmo nós temos visto crescimento, né, no Tocantins, Amazonas, Roraima, Amapá, e aqui registrando que o Amapá e Roraima hoje constituem são duas coordenações, né? No passado era polo, o crescimento se deu de forma representativa, de tal forma que hoje nós temos ali duas coordenações. Não podemos deixar de registrar o trabalho realizado no Manaim News, né? Em que a Deise tem sido a cooperadora, a colaboradora. Correspondente. Isso, e ela faz um trabalho unindo toda a região norte, né? E divulgando esses trabalhos realizados na região norte, que tem sido, a cada programa, eu fico maravilhado com aquilo que eu tenho visto e identificado, a forma como toda a igreja tem trabalhado, e notadamente os jovens, na realização da obra do Senhor ali naquela região. Tá. Amém. Vamos seguir então com o programa, e agora a gente vai ver mais uma pergunta de um dos jovens aqui do nosso grupo. Então, pode perguntar. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Esther, sou da Igreja da Marabá Pioneira, Ministério do Pastor Reginaldo, em Marabá, Pará. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: Pastor Amadeu, quais são os sintomas da síndrome da queda? Então, como eu falei sobre sinais, agora são os sintomas. Os sintomas são aquilo que o doente chega para você e fala. Então, você observa o crente com uma dificuldade espiritual e você chama ele para conversar. Aí ele vai falar. Não é o pastor, o diácono, o que está acontecendo com você? Então, ele vai dizer: não, eu estou assim por isso, isso, isso. Então, eu estou assim por quê? Não, porque a igreja... aqui tem um monte de gente que conversa fiado, tem um monte de fofoca, não sei o que, vamos supor, em tese. Então ele está fazendo uma acusação, né? Ele está murmurando. Quando ele murmura, às vezes, não é por que fulano tal já está numa função e eu ainda não estou, por que meu marido não é nada e a outra o marido do outro que converteu depois já é diácono. E por que eu não sou professor de criança enquanto aquela irmã que não tem condição nenhuma está? Então, esse sintoma que ela está contando é sintoma de que ela está doente. Né? Por quê? Porque claro que ela não está numa posição, porque quem revela é o Espírito Santo, e ela deve ter alguma dificuldade, não vou entrar na dificuldade. Mas aí o pastor tem que dizer por quê. Digo: não, você não está por isso. O Senhor tem revelado isso, eu não coloco ninguém sem ser por revelação do Espírito Santo. Então, isso é uma colocação. Então, os murmuradores. E o pior sintoma, quer dizer, aí você vê um doente praticamente terminal, isso é terminal, dentro da vida, quando ele é escarnecedor, entendeu? E quando ele entra numa fase de escarnecedor, dele negar o dom espiritual, como se diz assim, falar contra o dom espiritual, às vezes criticar o dom espiritual, ou criticar uma palavra, então ele começar a escarnecer daquilo que está sendo feito, aí esse doente é doente grave, entendeu? Quando chega nessa fase. Então aí são sintomas, então murmuradores, escarnecedores, concupiscentes, quer dizer, a maneira dele falar, a forma dele falar, todos são evidências, quer dizer, são sintomas. Quer dizer, você percebe, quando você conversa com ele, você percebe. Pode ser uma fase inicial, como eu disse, você pode ser uma coisa simples, às vezes ele faz um comentário, né? Ele faz uma murmuração e você explica ele por que não é daquele jeito, e você ora, o senhor fala, e ele pode ser curado naquela hora. É aquele doente que entra no consultório, você dá um remedinho para ele, no outro dia ele está melhor.
entendeu? Há aquele doente que você também, mas você dá remédio, mas há o doente que você precisa internar no hospital, há doente que você tem que, além de fazer uma internação no hospital, você tem que botar ele no CTI para fazer um tratamento intensivo com ele, fazer transfusão de sangue, porque ele está anemiado, tá? E por aí vai. Mas eu só queria fazer uma observação para concluir. A Daíso fez aqui uma observação que realmente eu acho que eu falhei, porque eu falei demais, eu acho que eu fiquei prolixo, eu detesto ser prolixo. Mas, infelizmente, vocês me desculpem se eu fui... Mas, às vezes, certas coisas empolgam, né? Empolgam. Então, vocês me perdoem se eu fui prolixo. A gente, quando fica perto de jovem, assim, a gente fica empolgado. Isso aí. Porque a gente empolgado. Percebe que a gente não está tão diferente deles, estão mais ou menos na mesma idade. Essa idade próxima da gente. A nossa turma. Exato. Aí fica com os velhos aqui, entendeu? Aí fica preocupado. Bom, para terminar, eu só queria dizer uma coisa. Na doença, em qualquer doença, quando você vê um capítulo lá no livro de medicina, qualquer capítulo sobre doença, existe uma parte antes da descrição da doença que chama de predisposição. Né? Nós não abordamos no início. O que é predisposição em medicina? Predisposição, como o nome está dizendo, é aquilo que vem antes da doença se instalar. Exemplo. A pessoa é um fumante, né? Quer dizer, fuma muito. Então vai ao médico, o médico diz assim, olha, você é um fumante inveterado, você tem uma predisposição a quê? Você tem predisposição a infarto, você tem predisposição a enfisema pulmonar, você tem predisposição a câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de estômago, entendeu? Então, o que é isso? Então, aquele hábito de fumar facilita o aparecimento da doença, abre a porta para a doença. As crianças estão lá na enchente andando naquela água toda contaminada, então o médico diz, olha, tira essa criança daí, porque ela está com a predisposição a hepatite, leptospirose, essas doenças infecto-contagiosas dessas enchentes e tudo mais. Então é predisposição. Então, a predisposição do crente, isso é muito comum, você começa a ver um jovem frequentando certos ambientes. Aí você diz, olha, esse ambiente que você está te predispõe a ter um problema espiritual. Você está frequentando um lugar que não era para você ir, entendeu? Isso te predispõe a uma doença espiritual. Você está andando com aquelas pessoas, são seus amigos, você precisa ter cuidado, aquelas pessoas têm um comportamento assim, aquelas pessoas são ímpias, aquelas pessoas têm um comportamento dessa forma. Esse tipo de amizade te predispõe a um problema espiritual. Você está indo a certos lugares, você frequenta, porque certos... Veja, vou contar uma experiência para terminar. Uhum. Quando eu me converti, tinha 19 anos e eu jogava futebol. Louco pro futebol, na lateral esquerda. Jogava mal. Tá. E eu jogava no juvenil. Valia a pena pagar o ingresso. E eu tinha duas coisas. Eu era louco pro futebol que eu jogava e cinema. Tá. Bom, não vou entrar em detalhe de cinema. Mas eu cheguei, converti, chamei o pessoal, os jovens lá, e digo, olha, tudo bem, só tem uma coisa, domingo de manhã vocês não contam comigo, porque eu jogo no juvenil e tal, não sei o que lá e tal. Primeiro jogo, no segundo jogo que eu fui, a igreja estava lá e eu estava no futebol. Rapaz, houve uma briga, eu briguei, foi um horror, rapaz, foi um negócio terrível, briguei, bati, apanhei, foi uma miséria. Então eu percebi, olha só, eu não estou dizendo que aquele lugar que eu estava frequentando ali, aquilo era uma predisposição a que eu tivesse um problema espiritual sério. Então, há certas coisas, certas práticas, certos lugares que você vai e tudo mais, que às vezes aquele lugar, aquele ambiente, aquilo ali, entendeu? Aquilo te predispõe a um problema espiritual. Não sei se eu fui claro com relação a isso. Perfeito. Eu acho que foi bem claro para todos nós, né, esses cuidados que nós temos que ter. E aí eu vou repetir, vou reforçar o que eu já falei. Tudo isso que está sendo dito aqui serve para cada um de nós e também para aqueles que amamos, que estão perto, que estão na igreja.
Muito bem. Nós temos no programa o Fala Pastor, que é o momento em que o pastor traz uma breve palavra aplicando isso que foi trazido às nossas vidas. Então, hoje, com a presença do pastor Zeilton aqui, nós vamos pedir a participação dele. Então, fala, pastor. Amém. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, na primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que é muito conhecido. O texto diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, esse texto para nós é muito importante, porque diante de tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, e às vezes até nós já sabíamos, e essa aula que foi dada aqui, né, foi para nós assim um renovo, né? E então essa dificuldade da queda, da síndrome, né, dessa enfermidade, muitos passaram por ela e todos nós também estamos sujeitos. Porque a enfermidade espiritual, ninguém pode dizer assim, eu sou um super crente que isso não vai me atingir. Não, todos estão sujeitos. Mas tem como livrar, tem como você se curar até, às vezes você já está com a enfermidade, tem como, mas, aí é que ele faz, né? Olha, mas se andarmos na luz, quer dizer, primeiro segredo, andar na revelação, andar na direção do Espírito Santo, obedecendo a orientação do Senhor. Então isso para o jovem, né? É o segredo da caminhada do jovem. Você quer ter saúde espiritual? Anda na revelação. Anda na direção do Espírito Santo, né? E na comunhão, temos comunhão uns com os outros. A comunhão é o segredo, porque a enfermidade, ela faz aquilo que o pastor Amadeu colocou, faz o crente se isolar, né? Se distanciar, né? Ele começa do primeiro banco e daqui a pouco ele está no último banco da igreja, daqui a pouco ele está fora da igreja, né? Então ele se isola. Então ele precisa estar na comunhão uns com os outros, né? Atendendo a orientação, né? Recebendo a orientação do Senhor. Então nessa comunhão, o sangue de Jesus, ele circula, que é o sangue de Jesus é que purifica, que é o seu Espírito, nos purifica de todo o pecado, tira toda enfermidade, é o remédio, né? A cura, a libertação, para que possamos estar, né, limpos, né, purificados e assim libertos pelo poder glorioso do sangue de Jesus, né? Amém. Amém? Glória a Jesus. Amém. Muito bem. A gente está caminhando para o final. Eu creio, e eu vou fazer um resumo aqui, Amadeu, se você quiser completar ou corrigir, né? Porque nós falamos da identificação, falamos dos cuidados, mas temos também a prevenção. E eu entendo que a palavra que o pastor Zeilton trouxe, ela nos dá esse caminho da prevenção. Se andarmos na luz, estamos nos prevenindo, para usar uma expressão muito dos últimos tempos, né? Imunidade. Exato. Né? Que é a prevenção, é a vacina que vai nos prevenir de entrarmos num processo de síndrome espiritual. Eu quero me despedir, pastor Zeilton, muito obrigado pela sua participação, a paz do Senhor. Pastor, se me permite, eu até gostaria de falar uma coisa aqui, Sim, Josias, claro. interessante, a respeito desse programa, que é os Dias da Minha Mocidade. Nós, na nossa região, esse programa aqui, ele passa na quinta-feira, né? Sim. E nós replicamos nos jovens no sábado. Os jovens se reúnem nas nossas igrejas no sábado, após o culto, e eles fazem uma mesa redonda lá com todos os jovens para falar sobre esse tema. Por certo, isso tem sido muito bom para os jovens, esse programa maravilhoso. Glória a Jesus. Amém. Daíso, Pai Senhor, meu querido. A paz do Senhor Josias, e é uma alegria poder estar aqui participando desse programa e aprendendo, né? Porque isso mesmo. O pastor Amadeu realmente é o nosso professor, né? Pai Senhor, Amadeu. Olha, só dizendo uma coisa interessante, aos que gostam de medicina. A medicina é uma ciência linda, maravilhosa e tal, extremamente... Eu sou suspeito, porque eu acho que eu influenciei tão bem, que minhas 3 filhas são médicas. Todas as 3, eu tenho 3 filhas médicas, elas são melhores do que eu, porque elas aperfeiçoaram muito mais do que eu, tiveram mais chances do que eu.
mas conseguir influenciá-las, né? Muito bem, a gente está caminhando para o final do programa e eu quero agradecer a equipe de produção, que é quem organiza, quem prepara e que teve um trabalho grande, sobretudo nesse programa, por ele ser diferente dos outros que a gente faz lá no estúdio, é muito mais tranquilo, muito mais simples, com menos gente. E nesse grupo estão a nossa irmã Karina, a nossa irmã Maritza, a Raíssa e o Thalisson. Tem também a nossa irmã Andréa Talma, que nos ajuda sempre que possível, e de maneira especial, nessa edição, lá do sul do Pará, a nossa irmã Deise, conforme o Adaíso comentou aqui, que é a nossa correspondente do sul do Pará. Você quer conhecer a Deise? Assiste lá, Manaí News do Pará, que você vai saber quem é a Deise, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.